coração muito disposto a servir, também através da minha profissão. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luciana, mais conhecida como a Lu, sou a esposa do Ciro, a mãe do Lucas e do Tito, sou dona de casa, sou mãe, sou psicóloga, também trabalho com marketing digital, tenho um podcast, um canal no YouTube, também sou do agronegócio, tenho lido sobrinhos, que aliás eles estão aqui hoje, vieram prestigiar a tia, né? E é um prazer muito grande. Sabe que quando eu entrei por aquela porta, hoje já fiquei emocionada vendo os jovens e os adolescentes reunidos aqui na frente? Me lembrando de quando eu tinha a idade de vocês. Tá, gente, eu não vou contar a minha idade, né? Não é muito elegante, né? As mulheres falaram a sua idade. Mas eu quero saber a idade de vocês. Quem que tá aqui que tem de 15 anos para baixo? Levanta a mão para eu saber. 15 anos para baixo. Ah, Gê tem, Gê. Saudade, né, gente? Saudade dos 15, né? Quem que tá aqui que tem de 15 para cima? Agora eu saber a idade. Tá bem dividido, gente. Bom, então eu quero contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 16 anos, faz tempo, viu? Faz tempo que eu tinha 16 anos, eu entrei pela primeira vez na porta de uma igreja evangélica e ouvi pela primeira vez falar do amor de Deus. Mas, de fato, o Senhor foi me encontrar um pouco mais adiante. Quando eu tinha 18 anos, então, o Senhor me encontrou e selou a palavra dele no meu coração. Então, eu tenho uma caminhada com jovens. Conheço o Evangelho já há bastante tempo. Hoje eu tenho 44 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um filho adolescente que hoje não pode estar aqui, mas que também tem caminhado com o Senhor. Então eu fico muito feliz quando eu vejo jovens e adolescentes. Mas eu vim hoje falar de algo que tem me preocupado muito no meio dos jovens. E aí o Setembro Amarelo vem como um alerta. Por quê? Porque as maiores vítimas, segundo as estatísticas, são os jovens. O Setembro Amarelo é uma campanha que ganhou uma proporção muito grande, mas não sei se vocês sabem, para hoje eu poder estar aqui e nós estarmos falando sobre isso, aconteceu uma grande tragédia. Quem é que sabe a origem do Setembro Amarelo? Alguns já sabem. E para aqueles que não sabem, eu vou precisar contar. Mas antes disso, eu queria que o meu amigo passasse o primeiro vídeo. Aí vai me dar uma mão aqui. Nesse primeiro vídeo, foi uma sugestão da Josi, porque antes de eu estar aqui hoje, a gente fez um podcast sobre o Setembro Amarelo. Tem. Tá. E o que aconteceu? Lá no podcast, a Josi disse, não passa aquele teu vídeo. É um vídeo que eu fiz para o Instagram, em que eu vou citando os meses do ano. Caso a gente não consiga ver, depois o pessoal vai ter que entrar no Instagram para olhar, então. Tá? Vou deixar o povo curioso. É um vídeo em que eu vou falando de janeiro, fevereiro, março, todos os meses do ano, eu vou contando histórias de pacientes. Não, é o anterior a esse. Nesse vídeo eu vou contando histórias de pacientes e diagnósticos que eles receberam de janeiro a dezembro. Janeiro recebeu tal diagnóstico, fevereiro recebeu tal. Março, e assim eu vou indo, para desmistificar o Setembro Amarelo. Quer dizer que é só em setembro que a gente fala do suicídio? Será que é só em setembro que eu oro para as doenças emocionais? Não, é o ano inteiro. Tanto que o Conselho de Psicologia instituiu Janeiro Branco como um mês destinado a um olhar específico para a saúde emocional. Eu sei que muitas vezes na igreja a gente olha para a questão espiritual e isso é muito importante, isso é sublime. Mas nós não podemos ser negligentes com a nossa saúde emocional, uma vez que somos corpo, alma e espírito. Então eu quero passar esse vídeo aqui, vamos ver se vai ser o áudio. Em janeiro, João tinha toque e foi chamado de grupo. Em fevereiro, Bianca descobriu um transtorno do humor bipolar e chamada de dúvida. Em janeiro, João tinha toque e foi chamado de grupo. Em fevereiro, Bianca descobriu um transtorno do humor bipolar e chamada de dúvida. Em março, Júlia tinha crise de ansiedade e dizia que era só focar no presente. Em abril, Leandro descobriu anorexia. Em maio, a Maria descobriu a síndrome do pânico. Disseram que era frescura. Em junho, Pedro teve depressão e chamaram de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era impressão da sua cabeça. Em agosto, Daniel descobriu um transtorno de personalidade borderline. Disseram que ele só queria chamar atenção. Mas em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender os nossos problemas, nos estenderam as mãos, nos medicaram, postaram muitos textos nas suas redes sociais para nos apoiar. Só que aí chegou outubro. Continuaram a nos chamar de loucos, fracos. Diziam que nos faltava fé. Diziam que a nossa vida era muito boa.
adaptei esse texto, mas quero complementar. Eu acredito que psiquiatras, neurologistas e psicólogos como eu fazem milagres. Procure ajuda. Se você precisar urgentemente, ligue 188 Setembro Amarelo, porque vidas importam. Então, gente, esse vídeo é para trazer um alerta de que em todos os meses, em todas as estações, em todo momento, nós precisamos olhar para a nossa saúde emocional. A gente não precisa ver a enfermidade bater a nossa porta, a gente não precisa ouvir falar de algo que virou notícia, de algo que está viralizando na internet. A gente precisa apenas ter bom senso e sermos prudentes e ficarmos atentos, porque as doenças emocionais estão matando pessoas. Vocês vão lembrar da época da pandemia, eu era uma das pessoas que dizia, gente, não é só Covid que mata. Os índices mais violentos de crise de ansiedade e depressão aconteceram na pandemia. E aí, gente, nós ouvimos muitas notícias de pastores, filhos de pastores, que tiraram a sua própria vida pós-pandemia. O que isso significa? Não é um homem de Deus? Não tinha fé? Não lia a Bíblia? É claro que era homem de Deus, é claro que lia a Bíblia, é claro que era cheio do Senhor. Mas a doença emocional não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe religião. Ninguém está livre. Todos nós estamos no mesmo barco, porque o mundo aí fora está adoecido, também emocionalmente. E se nós não ficarmos atentos aos sinais, nós corremos o risco de virar um índice. Por isso que eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu acho que em Santiago vocês são a primeira igreja que eu ouço falar, que abriu as portas para um psicólogo falar sobre o Setembro Amarelo, e que seja a primeira, em nome de Jesus, de muitas outras. Porque nós cristãos somos pessoas inteligentes, esclarecidas, influenciamos a nossa sociedade com o nosso testemunho e nós carregamos sim a verdade. Ao contrário de que algumas pessoas pensam que falar sobre suicídio é um tabu, eu acredito que não deveria ser, porque nós estamos falando sobre a vida. O tema do Setembro Amarelo é: sem precisar, peça ajuda. E é um slogan que deveria ficar estampado na nossa testa, porque como é difícil pedir ajuda, né? Nós temos um orgulho dentro da gente. Nós temos dificuldade em demonstrar vulnerabilidades, fraquezas. E tá aí o Instagram para mostrar isso, né? Quem é que mostra foto no Instagram, casa suja, escabelada? Quem que mostra foto no Instagram das coisas ruins? A gente só mostra foto no Instagram de coisa linda, gente. E agora eu ouvi uma notícia aí que os filtros do Instagram vão cair no mês de janeiro. Nós vamos ficar sem filtro, então alguns são felizes e outros já estão apavorados. Aquele filtro que deixa a gente com a carinha mais bonitinha, vai cair tudo. E quantos outros filtros a gente tem usado na nossa vida pessoal? Quantas outras máscaras nós temos usado? Sabe a máscara da perfeição? Aquela vida bonita, aquela vida perfeita? Não existe. Nem na minha casa e nem na sua. E aí tem um vídeo que eu quero mostrar depois, de uma jovem que se suicidou e os amigos fizeram, após a morte dela, um vídeo, talvez você até já viu nas redes sociais, fizeram um vídeo com recortes de pequenos vídeos de como era a vida dela 6 meses antes de ela se suicidar. E eu aposto a vocês, se vocês olharem no vídeo, vocês não imaginariam que 6 meses depois aquela jovem, sorrindo, linda, ativa, divertida, cheia de amigos, iria tirar a própria vida. Mas ela tirou. E é isso que acontece quando os jovens se suicidam. A gente vai lá pro Instagram deles, stalkear, e a gente descobre, poxa vida, mas o cara tinha um vidão, tinha um carrão, tinha uma casa boa, tinha pai e mãe, tinha cachorro, estudava numa escola particular, tinha uma boa condição financeira. O que aconteceu com esse doido que tirou a própria vida? Aí quando a gente entra nas redes sociais, parece que aquela vida social que o Instagram nos apresenta não é a mesma vida que aquela pessoa vivia de fato. Porque as redes sociais estão aí para confundir a nossa cabeça e distorcer a nossa identidade. Tem muito mais mentira nas redes sociais do que verdades. Então, cuidado. Na minha juventude nós não tínhamos esse aparelhinho aí que está controlando a vida das pessoas. Hoje a gente tem. E as redes sociais cresceram muito. O avanço da tecnologia foi uma coisa gritante, não tem mais volta. Mas se nós não tivermos limites com relação às telas, o tempo que a gente gasta rolando o feed, nós podemos também um dia virar estatística. Então, por que ainda é um tabu? Eu vou contar por quê. Gente, a gente só ouve falar de suicídio no Brasil quando morre um cantor famoso.
Quando morre uma influência digital, uma pessoa da alta sociedade, aí a gente ouve falar no jornal. Se não, passa ileso, passa batido, porque não vamos falar sobre isso. Não vamos dar ideia, né? Não vamos falar sobre isso. E de fato, tem estatísticas que dizem, infelizmente, tá? Depois daquela série 13 Razões, quem aqui ouviu a série 13 Razões? Eu gosto muito de série, gente. Olho muita série. Por recomendação dos meus pacientes, para recomendar para eles, olho. A única coisa que eu não sou muito é do terror, confesso para vocês, viu? Mas outros tipos de série, olho. E olho com olhar clínico. E olho para analisar mesmo. A série 13 Razões, e é uma crítica minha, tá? Quem tiver uma outra opinião, tá tudo bem. A série 13 Razões vai contar a história de uma jovem, Hannah, que tirou a própria vida e ela deixou para o seu melhor amigo 13 fitas, cassetes ainda. E em cada uma dessas fitas cassetes, ela culpabilizou alguém pela sua morte. Culpabilizou amigos entre aspas, colegas de escola, que ela entendia como uma pessoa que sofreu bullying, abuso sexual, uma série de coisas. Então ela deixou 13 fitas culpando 13 pessoas pela sua morte. E o nome da série se chama 13 Razões. A série teve várias temporadas depois, uma discussão muito grande. Mas por que eu quis trazer esse exemplo? Porque, infelizmente, apesar da série, no final, ter um site, um número para você ligar, pedir ajuda, caso você se identifique com a história da Hannah Baker, os índices de suicídio após o lançamento da série aumentaram violentamente. Ninguém imaginava que ao fazer a série, eles estariam, de certa forma, incentivando ou estimulando aquelas pessoas que pensavam, desejavam na morte, efetivar a morte. Tá? Essa é uma crítica minha, esse é o lado ruim da série. Porque, infelizmente, pessoas que não estavam bem emocionalmente se deixaram levar e viram na série, na história da Hannah Baker, uma possibilidade. E aí que é a minha crítica com relação a essa série. A série mostra o suicídio como uma possibilidade. Gente, o suicídio não é uma possibilidade. Sabe por quê? Deus, quando nos fez o nosso cérebro com um instinto de vida. O nosso cérebro foi criado pelo Criador para vida. Por isso que, quando a gente está doente, a gente quer um remédio. A gente quer um médico. Então, há um instinto de vida em nós. Deus é um Deus soberano e criador de todas as coisas e a vida pertence a Ele. E o nosso cérebro foi criado para viver com pulsão de vida. Por isso que até hoje muitos médicos e profissionais da área da saúde não entendem como é complexo a cabeça de uma pessoa que tentou tirar a própria vida. É como se ela fizesse algo que ela não foi programada para fazer, nem criada para fazer. É como se ela andasse na contramão. Se o cérebro foi projetado e planejado para a vida, num instinto de vida, por que eu estou buscando a morte? Por que eu quero a morte? Por que os meus caminhos são caminhos de morte? E aí, gente, álcool, droga, prostituição, sair com o carro em alta velocidade, se automutilar, são caminhos de morte. Pessoa briguenta, que busca confusão, que está sempre incomodando, tem baixo rendimento escolar, traz problemas para a família, são caminhos de morte. Cuidado, se você é essa pessoa, se você conhece alguém que está andando por caminhos de morte. Então, eu quis contar essa série para mostrar para vocês que tem muita coisa boa na internet, nas redes sociais, no Netflix, mas também tem muita coisa que nos deixa pensando. E por isso que há um tabu com relação ao tema suicídio, que muitas pessoas não conseguem nem pronunciar essa palavra, por medo de que aconteça um efeito cascata. Que ao invés de uma série como essa trazer um alerta para os jovens, que ela ficou famosa, essa série, ficou todo mundo esperando a segunda temporada, ao invés de trazer um alerta no sentido de dar uma sacudida e dizer, opa, perigo, cuidado, alguns jovens usaram a série para pôr em prática aquilo que eles mais desejavam, que era tirar a própria vida. Então os índices de suicídio aumentaram muito após a série. E mesmo assim, a série continua lá no Netflix. Então a importância que nós precisamos ter bom senso, né? Então eu quero voltar um pouquinho aqui. Eu corri um pouquinho com as lâminas para mostrar a questão do filme, que eu sei que os jovens gostam muito de filme. Mas eu quero entrar aqui no X da questão. Por que Setembro Amarelo? Por que eu disse que de uma coisa boa precisou acontecer uma tragédia? Alguns de vocês já devem ter visto a história do Setembro Amarelo por aí na internet, né?
história de um jovem de apenas 16 anos. Então perceba, você que está aqui, que tem 16 anos, você está apenas no início da tua juventude. Você deve ter muitos planos, muitos sonhos. Você deve ter muito desejo de viver, de construir tua vida, né? Talvez você já tenha clareza com relação aos dons e o chamado que Deus tem para a sua vida. Talvez você já tenha entendimento de como você quer servir a Deus na igreja e fora dela. Talvez você já tenha um pensamento um pouco diferente dessa geração. Então, tu imagina com 16 anos, esse menino chamado Mike M, nos Estados Unidos, é um menino muito habilidoso e carismático, como muitos dos nossos jovens que têm a juventude. Eu fui recebida ali na porta com muito carinho por pessoas que eu não conhecia, por jovens que eu não conhecia. E eu imagino o Mike M assim, carismático, simpático, agradável. E ele era tão habilidoso que ele reformou um Mustang forte que ele tinha e ele pintou ele de amarelo, com apenas 16 anos. Olha como esse jovem tinha habilidades. Fez algo incrível. E quando ele fez 17 anos, ele pegou uma arma e se deu um tiro e se matou. Para espanto de todo mundo. Segundo as entrevistas que foram feitas, nenhum dos amigos dele, amigos íntimos, pessoais, nunca haviam percebido que Mike M tinha algum indício de tentativa de suicídio, algum indício de depressão ou de algum adoecimento emocional. Nenhum amigo percebeu que tinha algo errado com esse jovem. Nem o pai e nem a mãe. Vocês imaginam, quem é pai e mãe está aqui sentado ouvindo, você imagina como isso deve ser difícil quando você descobre que o teu filho, aquele que você gerou, gestou, tirou a própria vida, e você nem imaginava que esses pensamentos de morte passavam pela cabeça dele. Você nem sabia o que ele fazia com o celular. Por que ele passava tanto tempo no quarto? Por que as notas na escola tinham caído o rendimento? Por que ele andava tão calado? Por que ele estava estranho, parece triste, abatido? Quando esse jovem tirou a própria vida, no velório dele, os amigos fizeram aquelas fitas. Até hoje, se trazer a minha, vocês já devem ter visto. A fitinha amarela que a gente usa na roupa. Os amigos distribuíram aquelas fitas da cor amarela, em homenagem ao Mustang, com um sinal de alerta, dizendo às pessoas: gente, pelo amor de Deus, se estiver com problema, não estiver bem, peça ajuda. E aí então os pais de Mike M são os autores dessa frase. Se precisar, peça ajuda. Os amigos de Mike M fizeram 500 cartões amarelos com a frase dos pais do Mike. Se precisar, peça ajuda. O que eles estavam querendo dizer com essa frase? Mike não pediu ajuda. Ele precisava, mas ele não pediu ajuda. Então ele morreu. E esses 500 cartões foram distribuídos em todo o velório. Aquele jovem era um jovem muito influente, tinha muitos amigos. No velório de Mike M foi distribuído os cartões. Aquela notícia se espalhou pela cidade. Os jovens fizeram 2 milhões de cartões, distribuíram pela comunidade, pelos bairros, pela cidade inteira. Tanto é que o mundo olhou para essa situação. A notícia tomou uma proporção tão grande, isso em 1994, que foi a partir desse feito, a partir da morte de um jovem, uma grande tragédia, que hoje nós temos o Setembro Amarelo aqui no Brasil, que nós podemos falar sobre isso aqui em Santiago. Então, quando aqueles jovens distribuíram os cartões, 3 semanas depois da morte dele, os pais começaram a receber ligações de pessoas dizendo: muito obrigada, muito obrigada. Aquele cartão no velório do teu filho salvou a minha vida. Aquele cartão no velório do teu filho salvou a vida do meu filho. 3 semanas depois, as famílias começaram a ouvir as histórias, os testemunhos de pessoas que tinham pensado em tirar a própria vida, que planejaram e que receberam aquele cartão. Por causa daquele cartão, vidas foram poupadas. Então imagina que hoje, aqui através dessa palestra, eu estou entregando na mão de cada um de vocês um cartão. E nesse cartão que eu estou entregando na mão de vocês está escrito: se precisar, peça ajuda. E vamos imaginar que esse cartão está na mão de vocês. Depois, ao final dessa reunião, ao sair por aquela porta, vocês vão precisar levar esse cartão para outros jovens. Eu estou usando isso como um simbólico. Porque quando a gente diz para um amigo: ei, tu tá tão estranho, cara, o que está acontecendo contigo? Vamos lá em casa jogar um futebol, vamos tomar um mate, vamos tomar um sorvete, vamos dar uma volta,
aniversário agora dos jovens, então, vamos lá. É uma forma da gente dizer, ei, se precisar, peça ajuda. Então, essa tragédia do Mike, ele é o que faz hoje, nós estamos aqui falando do Setembro Amarelo. E essa campanha não parou. Aqui no Brasil chegou também, viu? Apesar das coisas às vezes chegarem um pouco atrasadas aqui. E se instituiu 2 símbolos, a fita amarela, que agora vocês já sabem o significado, e essa frase, se precisar, peça ajuda. No Brasil chegou em 2015, olha quantos anos se passaram, 19 anos depois, né? Chegou no Brasil. Mas chegou assim de uma forma muito poderosa, que hoje o Conselho Federal de Medicina e o Conselho de Psiquiatria, junto com a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, instituiu essa campanha e colocou como dia 10 de setembro o Dia Nacional de Prevenção e Conscientização contra o Suicídio. E hoje a gente pode falar sobre isso de uma forma muito aberta. Campanhas foram feitas nas escolas, nos espaços públicos, e muita coisa ainda vai acontecer. Porque a gente não precisa falar disso só em setembro, né? A gente pode falar sobre isso no ano todo. Agora eu tenho um dado alarmante para passar para vocês. Vocês sabiam que a cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo? 40 segundos. Então você imagina até o final dessa palestra quantas pessoas terão tentado suicídio no mundo. Isso diz que por ano morrem no mundo 1 milhão de pessoas vítimas de suicídio. Gente, é muita gente. Quase a mesma proporção dos nascidos é dos que morrem. Imagina 1 milhão de pessoas tirando a própria vida. Então, se a cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio, a cada 20 segundos uma vida é poupada. Porque ou elas são impedidas, ou elas se arrependem, ou alguém as encontra. Então, esse é um dado alarmante. E quem são as maiores vítimas? Os jovens. E quem são os maiores culpados? Redes sociais, pressão social e escolar. Nós já vamos falar sobre isso. No Brasil, em média, morrem 12 mil pessoas por ano. É como se fosse 20% da população de Santiago morrer por ano, vítimas de suicídio. É um índice muito alto. As estatísticas dizem que a cada dia morrem 38 pessoas no Brasil. Imagina só, é muita gente. E quem são as maiores vítimas? Jovens de 15 a 29 anos. Jovens e adultos jovens. Mas e quais são os fatores de risco, Luciana? Para eu poder falar dos fatores de risco, primeiro eu preciso mostrar para vocês alguns mitos que você já deve ter ouvido por aí. Ah, mas o fulano tentou se matar, mas ele só queria chamar atenção. Gente, ninguém que quer tirar a própria vida quer chamar atenção. Para chamar atenção, eu ponho uma roupa colorida. Para chamar atenção, eu pego meu carro, passo correndo aqui na frente da igreja. Para chamar atenção, eu grito, eu falo alto. Ninguém que tenta tirar a própria vida chama atenção. Sabe por quê? Porque quem tenta tirar a própria vida está no desespero total. Ela está com a mente tão adoecida, ela está tão fora de si, que ela não pensa nas consequências, que ela não pensa que ela vai deixar o pai e a mãe, que ela não pensa que vai deixar a esposa, os filhos, o que vai acontecer dentro daquela família. A estatística diz que para cada pessoa que se mata, ela deixa 8 ou 9 enlutados. E aí depois vamos falar dos sobreviventes. Não sobreviventes do suicídio, porque na maioria das vezes quem tenta uma vez, tenta 2, tenta 3, até conseguir. Sobreviventes são aquela mãe, aquele pai que perderam aquele filho, aquela esposa que perdeu aquele marido. Esses são os sobreviventes do suicídio. Porque o que passa na cabeça de uma pessoa que perdeu um ente querido? Aonde foi que eu errei? Eu devo ter errado. Será que eu errei porque foi eu que dei o celular para o meu filho? Será que eu errei porque foi eu que dei Xbox? Será que eu errei porque eu não botei limites na minha filha? Será que eu errei porque eu não percebi que meu marido não estava bem? Será que eu errei porque a minha esposa estava muito sobrecarregada e eu não enxerguei? Então, os sobreviventes sofrem com a culpa porque se acham responsáveis pela morte de seus entes queridos. Então, existem 3 fatores de risco que a gente elenca como sendo os mais importantes. Ninguém que tira a própria vida quer chamar atenção. A pessoa está doente. Qual é o maior adoecimento? Depressão, bipolaridade e uso abusivo de álcool e drogas. Aqui entra remédios também, viu? Tem muita gente tomando Rivotril do pai e da mãe para dormir. Tem muita gente colocando diazepam embaixo da língua que está ansioso e pegou na gaveta lá da mãe. Cuidado.
Isso também é um tipo de uso abusivo de drogas. Porque você está tomando um remédio que não é teu, não foi você que foi consultar, não foi você que pediu a receita. Então, precisa ter medicação? Vá consultar. Usa o caminho, não o atalho. Cuidado. Tem muito jovem fazendo uso de remédio dos pais, escondido, sendo que aquela medicação não é para você, não é para a tua idade, não é para o teu peso, não é para o teu quadro clínico. Cuidado. Porque a depressão é o maior transtorno? Porque a pessoa que está no quadro clínico de depressão, ela tem um problema químico. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Gente, tem muitos cristãos adoecidos. Se vocês me perguntarem quem é o maior público que eu atendo, 90% dos meus pacientes são cristãos. 90%. Pastores, esposas de pastores, filhos de pastores, missionários. E são pessoas com caráter íntegro, cheias de fé. Pessoas bondosas, com coração de servo, mas estão adoecidas emocionalmente. Isso não tem nada a ver com falta de fé. Não tem nada a ver com a pessoa não ler a Bíblia, não vai na igreja. Não, eles são sérios realmente. Mas eles estão com problemas químicos. O que é a depressão? Falta de serotonina. O que são crises de ansiedade? Excesso de adrenalina. O que são distúrbios do sono? Falta de melatonina. É químico. Já que temos um corpo, uma alma e um espírito. Por isso que é recomendado que uma pessoa que tem um diagnóstico precisa ir ao médico, fazer exames. Vocês sabiam que dentro do diagnóstico de bipolaridade a gente faz um exame de sangue? A gente faz análise da contagem do lítio. Lítio muito baixo desenvolve um transtorno emocional, bipolaridade, que hoje em dia está na moda, né? E fulano muda de opinião assim da noite pro dia, uma hora está feliz, uma hora está triste. Você é bipolar. Aquele gurizinho lá agitado é hiperativo. Eu estou ansiosa, né? Eu passo nas coisas, esbarro, derrubo, eu tenho TDAH. Como a gente está hoje com a internet se autodiagnosticando, né? E a gente está popularizando as doenças e, de certa forma, fazendo até piada e chacota. Quem sofre de depressão, sofre. Quem sofre de transtorno de humor, TDAH, bipolaridade, sofre. E esse sofrimento não é brincadeira, gente. Agora, quer ver uma coisa? A pessoa que tem um transtorno do humor bipolar, ela tem como uma pilha. Sabe uma pilha que a gente coloca no controle da TV? A pilha tem o mais e ela tem o menos. Quando a pessoa está na fase do mais, a gente chama de crise maníaca. Não é a crise da mania, é aquela fase que ela está eufórica demais. Muito falante, muito comunicativa, muito expansiva, até a forma de se vestir mudou. E aí na fase depressiva, que é o menos, ela está em casa, não quer ver ninguém, não toma banho, não sai do quarto, não penteia o cabelo, não arruma a cama. Então o bipolar ele pode ir de 8 a 80. Da fase da mania, que é a euforia, para a fase da depressão. E eu já ouvi casos assim, nossa, mas como aquele jovem se matou? No final de semana ele estava na festa, ele estava dançando, agitado, curtindo com todo mundo, depois a gente ouviu falar que o cara tirou a própria vida. Então provavelmente essa manifestação na festa era a manifestação da fase da mania e depois veio a fase da depressão. E dentro do quadro depressivo, o mais perigoso sempre é os pensamentos suicidas. Cada vez que chega um paciente para mim com um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, a primeira pergunta que eu preciso fazer, gente, eu não gosto dessa pergunta, mas eu preciso fazer. Você já pensou em morrer? E eles se assustam quando a gente faz essa pergunta, porque é um assunto que não é falado. Por que as pessoas não falam e não perguntam? Porque elas têm medo da resposta. E muitos deles dizem, sim, já pensei. E como você pensou em morrer? Eu tenho que investigar tudo. Eu pensei em tomar os remédios da minha mãe. E quando? Hoje. Quantos remédios tinham? 20. Que horas tu pensou? Por a terapia. E como é que tu ia fazer isso? E aí a gente vai perguntando. E deixa a pessoa falar. Na maioria das vezes, graças a Deus, esses 20 anos que eu tenho de profissão, tenho paciente meu de dar para a vida. Mas o que eu recebo no consultório de pessoas que já pensaram em morrer, que já arquitetaram a morte, que planejaram a morte, teve uma vez que chegou no consultório com um saco preto. Eu me assustei com aquele saco preto. E ele disse, está aqui, ó, psicólogo, ó. Tu tem 45 minutos para não me convencer ou me matar, porque hoje eu escolhi que hoje eu vou me matar. Eu só aceitei atender porque ele já passava por muitas psicólogas na cidade. E ele levou, tinha uma corda dentro do saco. E ele abriu o saco. E dentro do set terapêutico a gente tem uma conduta. A gente só quebra o sigilo da terapia quando a pessoa tem a sua vida comprometida.
Senão o que acontece ali dentro, fica ali dentro. E é claro que ao final da sessão eu precisei ligar para a esposa. E ela veio até ele. Ele não podia ir embora sozinho. Foi que ele pegou a corda e ele disse para ela: pode pegar essa corda e destruir ela, porque eu nunca mais vou tirar a minha própria vida. Essa é uma das histórias que eu poderia contar para vocês. Então vocês percebam a importância de uma escuta. Tem gente do nosso lado pedindo ajuda, gritando, e a gente está tão centrado na gente mesmo, tão vidrado nas nossas coisas, tão conectado com o nosso umbigo, que a gente esquece de olhar para o lado e perceber que tem gente desesperada, pedindo um abraço, um olhar, um carinho, uma atenção. Então, cuidado, jovens. Jovem anda em bando, jovem anda em grupo. Você nunca está sozinho. E lá no teu grupo, certamente tu está lembrando de alguém ali quando eu estou falando. Alguém que anda meio estranho, meio esquisito, que não quer muito estar com a galera, que anda muito calado, que se afastou até das redes sociais. Perceba, esse pode ser um sinal de alerta. Outros fatores de risco muito importantes. Vítimas de bullying, e aí vocês jovens sabem disso melhor que eu. Eu também sofri muito bullying na escola quando eu era jovem, só que hoje as coisas estão um pouco piores, né? Porque hoje a gente tem o cyberbullying, que é uma das coisas ruins da tecnologia. São pessoas que fazem perfil fakes para humilhar os outros na internet. São os haters que ficam humilhando com comentários pejorativos, denegrindo a imagem das pessoas, espalhando mentiras. Então hoje vocês são vítimas não só do bullying, como do cyberbullying. E tem também uma nova classe, eu tenho recebido agora no consultório, jovens que têm sofrido bullying invertido. Sabe o que é o bullying invertido? O bullying normal é quando você recebe um apelido pejorativo, né? Ah, olha lá, gordinha, orelhuda, 4 olhos, olho de poço, esse tipo de coisa. O bullying invertido é, olha lá o nerd, o CDF, a certinha, a patricinha, olha a crente. É o bullying invertido. É quando a gente sofre humilhações, apelidos pejorativos, por coisas boas que a gente faz. Né? Então o problema não está em você, o problema está no outro. Então cuidado. Cuidado que esses estigmas viram rótulos e a gente às vezes se esquece de como Deus nos vê, de quem eu sou para Deus, de quem é o meu pai e minha mãe, quem eu sou. Cuidado, e eu sei que os jovens têm o seu sistema nervoso central ainda em formação, então a mentalidade que eu, Luciano, tenho hoje com 44 não é a que eu tinha com 16. Vocês ainda estão em fase de formação e desenvolvimento. Eu sei que para vocês é importante o que o amigo acha. Eu sei que para vocês é importante ser validado pelos outros. Vocês andam em grupo por quê? Porque se identificam. Jovens que andam em grupo usam as mesmas roupas, escutam as mesmas músicas, têm as mesmas gírias, porque se identifica com o outro. Mas cuidado se você está sofrendo bullying na tua escola, no teu grupo de amigos, e até mesmo na igreja às vezes tem o que a gente chama das panelinhas com tampa. Né? Tem as panelinhas com tampa, gente, não tem nada errado em ter panelinha. Os iguais se aproximam, mas a panelinha não pode ter tampa. Significa que a panelinha está sempre aberta para receber gente nova. Agora se tiver tampa, está fechado o grupinho aqui, ó, só nós. Nós vamos junto. Cuidado. Quando o jovem entra por aquela porta, ele quer ter senso de pertencimento. Se ele vir sozinho, raramente o jovem vem sozinho para a igreja, né? Normalmente ele vem acompanhado com alguém. Vai para o retiro com alguém. Viaja com alguém, vai para o congresso com alguém. Dificilmente o jovem vem sozinho, ele precisa do outro. Ele é validado no outro. Ele se sente bem confortável, seguro com o outro. Então que as panelinhas aqui estejam todas em campo para receber novos jovens. Outra questão que é muito perigosa também, abuso sexual, violência doméstica. Jovens que enfrentam situações de discriminação pela sua classe social, pela sua cor de pele. Jovens que são migrantes, nós estamos recebendo muitos venezuelanos na nossa cidade, né? Pessoas de outras etnias também. Então esses são fatores de risco. Sinais de alerta, e essa palavra principalmente aos pais, aos maduros, as pessoas que são os patriarcas da sua família. Muito cuidado, jovem que apresenta desesperança. E como que eu observo, Luciano? Nas palavras. Sabe, é normal nós, mulheres, estarmos naquele período
da tensão pré-menstrual, que a gente fica mais irritada, mais intolerante, que a gente fica mais pavio curto, mas o que não é normal é uma pessoa com muita frequência falar frases tipo: eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum, eu sou uma porcaria, eu não sei fazer nada certo. Cuidado, tá? Cuidado. Essas palavras de vitimização pode ser um sinal de alerta. Então, palavras de desesperança, de desvalorização, a pessoa acredita que ela é um fardo, que ela não serve nada, para nada. Vergonha ou culpa são sentimentos excessivos que às vezes as pessoas nem cometeram, mas ela sente a dor do outro, a vergonha pelo outro, por algo que está nas redes sociais ou porque uma fofoca que surgiu lá na escola. Muito cuidado. Ansiedade e agitação também. As pessoas não conseguem relaxar, elas estão sempre irritadas, estressadas, imediatistas. Muito cuidado. São sinais de que a gente tem que ficar atento. Essa aqui é muito importante, gente, que é o isolamento. Como eu disse, o jovem não anda sozinho. Quando anda, tem algo errado. Ou ele foi excluído, ou excluíram ele, meteram ele numa fofoca, numa confusão, tem uma maledicência aí, tem uma história rolando. Cuidado. Se o jovem precisa ser validado pelo outro, ele precisa estar nessa panelinha, nesse grupo, a hora que ele sai fora, ele se sente perdido. E aí dá margem para os pensamentos. Tem uma frase que eu uso muito com meus pacientes que eu digo a eles: pensamento é só pensamento. Gente, a gente pensa 1 milhão de coisas ao longo do dia. Quase nada que a gente pensa acontece. E graças a Deus por isso. Mas a gente sofre por antecipação. Pensamento é só um pensamento. Agora, eu digo a eles: pensamento é como um passarinho. Ele pode pousar na minha cabeça, mas ele voa. Ele não pode pousar e fazer ninho. Se um pensamento fazer ninho, aí sim eu estou em perigo. Se eu começar uma coisa em algum momento da vida, eu desejar morrer, ou pensar numa bobagem, querer sumir desse mundo, porque eu estou chateada, entristecida com alguma coisa, outra coisa é eu alimentar esses pensamentos. É mesmo. Eu acho que a vida da minha família ia ser muito melhor sem mim. Eu acho que eles não iam me sentir nem falta. Eu acho que ia ser muito bom mesmo. Ia dar menos despesa, menos estresse. Cuidado com os pensamentos, tá? Cuidado. Os pensamentos não podem fazer ninho na nossa cabeça. Eles têm que ser como um passarinho. Pousou, voou. Outro fator de risco muito importante são as mudanças repentinas de comportamento, que eu já expliquei. Aí os pais fiquem atentos. Quando vocês percebem algo errado nos filhos, baixou o rendimento escolar, a pessoa está muito calada, muito isolada, muito no quarto, não larga o celular, não quer mais ir na igreja, não quer mais participar do grupo de jovens. Você fala em tirar férias e viajar, acampar, não quer só ficar em casa. Opa, cuidado, tem algo errado. Principalmente se esse jovem era comunicativo, falante, proativo. Aí dá água pro vinho, mudou? Tem algo errado. Autolesão. Muito cuidado com jovens que se cortam, se queimam, provocam lesões, tá? Muito cuidado. Eu sei que o jovem gosta muito de usar moletom, né? Porque o moletom, ele esconde muita coisa. O moletom esconde a minha magreza e a minha gordurinha. E quando eu tô de mal com a vida, quando eu dormi mal, tô de mau humor, eu puxo o capuz, né? E aí eu me escondo naquele capuz, naquele moletom preto, naquele moletom largo. Gente, não tem nada contra moletom, eu adoro usar moletom quando eu tô na minha casa. Mas eu quis contar a história do moletom porque é uma marca dos jovens. Os jovens se escondem atrás do moletom, atrás do capuz. E aí eu quero contar também um outro caso de uma paciente, num dia como hoje, quente, assim, a menina chega para terapia com um moletom branco. E eu já estranhei quando eu fui a receber na sala de espera. E a terapia para nós psicólogos começa muito antes do paciente entrar na sala. E ela entrou com aquele moletom e era um calor, e eu disse: o que tem por trás desse moletom, né? Mas ela também nunca tinha dado nenhum sinal de depressão ou de uma tristeza muito patológica que caberia ali eu ficar desconfiada num quadro de depressão. Ela estava ali porque ela queria fazer uma prova de orientação vocacional para o próximo vestibular. E eu fiz de propósito. Naquele dia eu não liguei o ar-condicionado. Eu pensei, eu vou descobrir o que tem por trás desse moletom. Porque se eu disser, remando o moletom, deixa eu ver, eu estaria invadindo um espaço que talvez ela nem queria me mostrar ou não estaria preparada para me mostrar. Então a gente tem que ter muita sabedoria e muito bom senso em situações como essa. Aí eu provoquei a situação, eu não liguei o ar. E aquela sala foi ficando quente, E
de repente, no ato de espontaneidade, ela remangou os moletons. Quando ela remangou o moletom, o meu olhar, que era uma coruja, estava atento para ver o que tinha ali. Gente, e eu tive que me segurar para não chorar. A menina estava toda cortada. Do punho até onde ela puxou o moletom, eu enxerguei. E claro que foi assim, ela puxou porque estava calor e já remangou de volta. Eu já tinha visto, né? Aquela frase que a gente diz que aquilo que a gente vê, a gente não desvê, né? Ah, e o que tem aí embaixo desse moletom? Nada, tá tudo bem. A menina suando já pelo calor e pela situação. Eu disse, você me mostrou. Eu quero ver o que você tem mais para me mostrar. E aí ela levantou o moletom. Quando ela levantou a blusa, ela estava toda cortada. Do pescoço para baixo, na barriga, no abdômen, nos braços. Ela tinha se cortado inteira com um estilete. Na noite anterior, após a briga dos pais. Que era uma família disruptiva, perturbada, desestruturada, onde o pai e a mãe sofriam um com o outro muita violência doméstica. E ela já estava cansada de sofrer isso em casa. E qual foi a forma dela extravasar a dor dela, a raiva dela, naquela situação que ela não conseguia mudar? Ela se picou inteira. Só o que eu pude fazer naquela hora foi acolher, abraçar, ficar com ela ali e dizer que ela não estava sozinha. E que bom que ela me mostrou. Eu estava ali para ajudá-la. É claro que ao final da sessão eu precisei ligar para a mãe, chamar a mãe, orientar a mãe como proceder. A gente precisou encaminhá-la para o hospital. Alguns cortes foram profundos. Ela se cortou com estilete. Aquele mesmo estilete que você deve ter no estojo que você leva para a escola para apontar os lápis. Pode ser um instrumento de um jovem, num momento de impulso, querer fazer algo contra a sua própria vida. Gente, e são impulsos. As pesquisas vão dizer que são 15 minutos. Se uma pessoa ligar para ti e dizer, olha, eu não estou bem, tu pode orar comigo? Ei, eu não estou bem, tu pode vir aqui em casa? Se tu conseguir ficar com a pessoa no telefone 15 minutos, conversando com ela, sobre qualquer coisa, ela não vai tentar o suicídio. Porque neurologicamente a ciência já descobriu que são os 15 minutos do impulso. São 15 minutos. Se você conseguir ficar com ela 15 minutos no telefone, é bem possível que ela não tive a própria vida. E a pesquisa vai dizer que 90% dos casos de suicídios poderiam ter sido evitados por causa dos 15 minutos. O problema é que tem gente que fala tanta bobagem que o dia que fala, eu vou me matar porque eu não aguento mais essa vida, a gente nem acredita, né? E tanta gente falando bobagem um dia no WhatsApp, por aí, que o dia que fala sério, a gente nem acredita. Mas é mais ou menos isso, gente. Por isso que a CVV, o Centro de Valorização da Vida, criou um número. Grava aí na tua cabeça, grava no teu celular. 188. Esse número do Centro de Valorização da Vida é um número que as pessoas podem ligar a qualquer hora do dia, 24 horas por dia. Tem equipe de pessoas voluntárias que foram treinadas para escutar quem está no outro lado da linha. A conversa é sigilosa, se não for pelo telefone, pode ser por chat. Mas existem hoje profissionais habilitados e capacitados para ajudar, porque o suicídio hoje se tornou um problema de saúde pública. Então, se você entrar na internet, você vai descobrir que a CVC tomou uma proporção muito grande a partir dessa tragédia do Mike M, e ela funciona no Brasil. Tem mais de 120 postos espalhados por todos os estados. E eu falo isso para vocês pelo seguinte: na semana que eu estava construindo o conteúdo da palestra, e eu dei também um podcast, fiz semana passada com a Josi, sobre o Setembro Amarelo, e ele está lá no meu canal no YouTube, se você quiser ver. O Google me mandou uma mensagem, apareceu na tela do meu computador: Luciana, você está precisando de ajuda? Aí aparecia, CVC 188, ligue, você não está sozinha, se precisar, peça ajuda. E eu ri diante do computador. Por que o Google me mandou aquela mensagem? Porque eu passei a tarde inteira estudando sobre suicídio, lendo sobre suicídio, eu trago no YouTube lá, psiquiatras, entrevistas sobre suicídio, psicólogos, suicídio. Aí o Google, olha só o algoritmo das redes sociais, entendeu que tinha algo errado comigo. E me mandou uma mensagem que eu podia ligar para o 188 se eu precisasse de ajuda. Pena que eu não pude responder o Google, né? Mas eu fiquei feliz em saber que funciona. Outro dia aconteceu a mesma coisa quando a gente fez um podcast sobre crise de ansiedade e depressão. Eu procurei tantos reels no Instagram sobre aquele assunto para me inspirar, que eu recebi também um sinal, um ponto de exclamação do Instagram dizendo: se você precisa de ajuda, entre em contato. CVV 188. Então o algoritmo do Instagram é inteligente, gente. Ele também é a favor da vida. Apesar de às vezes a gente achar que não, né? Pelo que a gente vê lá no Instagram, assim, é a favor da vida.
Então, cuidado, jovem, pai, mãe, se o teu filho ou tua filha está com alteração de sono. Dormindo muito ou dormindo pouco? Comendo muito ou comendo pouco? Esses extremos indicam que tem algo errado. E o uso abusivo de álcool e drogas, e aqui eu vou incluir os remédios, está na moda hoje em dia. Muito cuidado. São sinais que a gente percebe visivelmente que tem algo errado. Mas, Luciana, e aqueles casos que a gente não vê sinal? E aqueles casos que a pessoa não demonstra nada, que nem o Mike Henry? E aí eu quero colocar o vídeo aqui, me ajuda? Da minha amiga aqui. O vídeo antes de ela perder a vida, 6 meses antes. Analisem aí comigo se vocês acham que ela tinha cara de suicida, perfil de suicida, jeito de suicida. Nem de longe. Esse vídeo ficou famoso na internet. Os amigos fizeram com recortes da vida dela. Então, gente, isso é muito sério. As pessoas não fingem. Elas não fingem depressão. Elas fingem estar bem. É isso que a gente vê no Instagram todos os dias. As pessoas fingem estar bem. Fingem estar felizes, contentes, agradecidas. Elas usam essa máscara. Mas somente Deus e nós sabemos o que passa na nossa cabeça. Antes de dormir, naquele momento que a gente fica sozinho no quarto, naquele momento que a gente recebe uma notícia ruim que o pai e a mãe não estão em casa, naquele momento que uma amiga conta uma fofoca bombástica, só nós sabemos o que passa na nossa cabeça, como o caso dessa jovem. E por que os adolescentes são as maiores vítimas? Porque, como eu disse, o cérebro de vocês não está totalmente pronto. Vocês não têm ainda o bom senso que nós adultos temos. Vocês ainda não têm a sabedoria que nós adultos temos. Porque o cérebro de vocês está em formação. Então, por isso que os jovens, eles são mais impulsivos, levianos, dito às vezes como irresponsáveis. É porque o cérebro está em formação. Tem até um ditado que diz, eu queria ter meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje, com 44. Impossível. 18 anos já passou, hoje eu estou com 44. Que vão ter as fases na nossa vida. Como a Josi diz, as estações. Cada fase é uma, cada estação é uma. Mas os jovens são as maiores vítimas, por conta dessa imaturidade emocional e neurológica, e também porque os jovens estão formando a sua identidade. E infelizmente, gente, é muito fácil os jovens serem alvo de manipulação, da moda, do que está em evidência, do que está viralizando na internet. É muito fácil os jovens se corromper com o número de seguidores, com o número de likes. É muito fácil. Então, cuidado. Vocês estão nas pesquisas. São um alvo fácil para esse tipo de adoecimento emocional, porque são vulneráveis. Olha a importância da família, de uma boa base familiar, da mãe estar no lugar da mãe, do pai estar no lugar do pai. Olha a importância da gente conviver com gente saudável, com gente que pensa para frente. Não tem um ditado que diz que nós vamos nos tornar semelhantes com quem andamos? É a mais pura verdade, a ciência já descobriu. E sabe a partir do quê? A partir do modelo bíblico de Jesus. Foi feito um estudo. Jesus e os 12 discípulos. Os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Foi feita uma pesquisa, o neurologista descobriu que nós podemos ter relacionamentos de amizade com até 12 pessoas. Mas, mais íntimos, apenas 3. Como é que os neurologistas chegaram a essa conclusão, gente? Olhando para a Bíblia, olhando para o modelo bíblico de Jesus. Então não ache que todo mundo é teu amigo, não ache que todo mundo é tua amiga. Nós temos poucos, mas o que temos são suficientes. Agora, muito mais do que melhor amigo e melhor amiga, teu pai e a tua mãe são os teus melhores amigos. E como eu custei para entender isso? O pai e a mãe da gente são os nossos melhores amigos. E sabe quando eu entendi isso? Quando eu me tornei mãe. E eu me tornei mãe fazem só 13 anos.
Aprendi tarde, mas aprendi. E hoje uso isso para ensinar outros jovens. O pai e a mãe são os nossos melhores amigos. Ah, mas meu pai e a mãe me compreendem, mas meu pai e a mãe está sempre gritando, meu pai está sempre estressado. Ainda assim é teu pai e tua mãe. Jamais vão querer o teu mal. Sempre vão querer o teu bem e te levar para o bom caminho. Agora, o teu amigo ou a tua amiga depende. Sabe como que a gente conhece alguém? Quando a gente diz não para a pessoa. Aí vai conhecer quem é a pessoa. Ou quando a gente dá poder e autoridade para alguém. Diz, olha, agora tu vai ser a minha secretária, tu vai ser a minha social media, tu vai ser a pessoa que vai trabalhar na minha casa. Aí a gente descobre quem as pessoas são. Aquelas que não sabem lidar com não, aquelas que não sabem lidar com poder e com autoridade. Então, cuidado. Nunca menospreze teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe sim estão envelhecendo, sim estão ficando cheios de mania, sim estão ficando chatos, eu também faço parte desse grupo e eu amo os pais chatos. Os pais chatos são os melhores, tá? Eu também sou muito chata. Aquele pai chato que manda você dormir, aquele pai chato que te lembra que você tem que estudar, aquele pai chato que diz, olha, essa amizade não é pra ti, desliga esse celular, senta na mesa, vamos comer juntos, sem celular. Esses pais chatos, gente, ó, eu tiro o chapéu. Eu sou a líder do grupo dos pais chatos. Então, voltando aqui, entenderam por que vocês são um grupo perigoso, um grupo de risco? Cuidado, muito cuidado. Uma coisa importante que eu recebo muito no consultório, as questões da saúde mental não tratadas dos jovens. Quando eles chegam até mim, eles dizem, como você veio para a terapia? Ah, eu vim porque o meu médico convenceu a minha mãe. Ele disse que era muito importante. E por que você não veio antes de ir ao médico? Capaz, lá em casa, depressão, ansiedade, isso é frescura, isso é bobagem. Meu pai mesmo diz, é coisa que a gente não tem que fazer. Vai lavar uma louça que passa. Né? Coisa de gente fraca, coisa de gente que não tem fé. Eu escuto muito isso. Então tá, então antes de iniciar a terapia com você que é jovem, eu preciso ter uma conversa com teu pai e com tua mãe. Por quê? Porque eu não inicio terapia com jovens e adolescentes sem antes sentar com os pais e explicar qual é o meu papel, qual é o meu trabalho. Porque eu já atendi muitos jovens que tudo que eu construí com eles, os pais desconstruíram depois. Se vocês estão botando dinheiro fora. Terapia não é barato, gente. Terapia é investimento, mas não é barato. Tem que botar a mão no bolso para fazer terapia. Para ir ao médico, para comprar remédio. Por quê? Porque se você não valorizar aquele tempo, aquele espaço, aquele profissional, você não leva a sério o tratamento. Então, jovens, eu estou falando isso para vocês porque eu escuto muito isso no consultório dos próprios jovens contando da banalização das doenças emocionais como são tratadas dentro de casa. Isso é frescura, isso é bobagem, isso é coisa de gente que não tem que fazer. Agora, a influência das redes sociais tem nos adoecido muito, eu já falei sobre isso, por conta do alto padrão. Ninguém coloca foto no perfil do Instagram feia e descabelada. Ninguém posta coisa ruim. A gente só posta frase de efeito moral, ou pra gente se sobressair, ou pra gente estar nos dedos de alguém. A gente só posta foto bonita, então cuidado. O dia mal bate a nossa porta, a tristeza bate a nossa porta, e que nós somos humanos. Precisamos nos conectar com as nossas emoções e validar as nossas emoções. Quem é que assistiu Divertidamente 1? Assistiram 1? Então vocês vão lembrar que a alegria passa o filme inteiro tentando resolver o conflito. Quem resolve o conflito? A tristeza. Não é a alegria que resolve a tristeza, sabe por quê? Porque nos momentos de alegria a gente não quer resolver nada. No momento de alegria a gente só quer viver, sentir, aproveitar. Agora nos momentos de tristeza que a gente se fecha, que a gente reflete, que a gente chora, que a gente se conecta com a nossa tristeza, com as nossas emoções. É nos momentos de alegria que a gente toma, de tristeza, desculpa, que a gente toma a decisão do que eu vou mudar. Segunda-feira eu vou começar uma dieta, vou ler a Bíblia até o final do ano, vou começar aquele propósito de jejum e oração. Eu vou perdoar quem eu preciso perdoar, eu vou me permitir ser perdoado também. Então, é nos momentos de tristeza que a gente analisa a vida, não é quando a gente está feliz. Por isso que a tristeza é uma emoção que a gente precisa se conectar com ela. Vai passar. Deus nos fez seres emocionais. Há um propósito em cada emoção. Há um propósito na tristeza, para a gente refletir e pensar sobre a vida. Há um propósito na ansiedade, para nós projetarmos o futuro. Há um propósito no tédio, para nos dar senso de criatividade. Há um propósito na alegria, para a gente desenvolver a gratidão. Há um propósito até no nojo, senão nós ia comer lixo e vômito. Há um propósito na raiva.
Quando eu fazia avaliação psicológica de policiais militares e concurseiros para a SUSEP, tinha um teste específico que eles tinham que fazer, que era o medidor de raiva. Pessoas com baixo nível de raiva não passavam no teste. Por quê? Porque o policial militar e essas pessoas que têm essas profissões, que trabalham muito com segurança pública, precisa ter um pouco de raiva para saber agir em momentos de conflito. Você já deve ter conhecido pessoas que, diante de uma situação difícil, ela paralisa. Viu alguém atropelado na rua? Paralisa. Tem uma pessoa gritando? Paralisa. Porque essa pessoa, provavelmente, o senso de raiva dela é muito baixo. Por isso que nem todo mundo nasceu para ser policial. E nem todo mundo nasceu para ser juiz. Imagina ter que resolver a vida das pessoas. Imagina o que chega para o juiz, o que chega para o conselheiro tutelar. É só pepino, gente. E essas emoções em equilíbrio é o que nos movimenta. Quando elas estão em desequilíbrio, a gente adoece. E aí são os profissionais da saúde para nos ajudar a olhar para as nossas emoções e nos conectar com elas. Outros fatores importantes que a gente tem que olhar também, eu já falei do bullying, do cyberbullying, a dificuldade dos jovens em lidar com as emoções, entendendo que a gente tem que estar sempre lindo, feliz, motivado. Isso não é verdade, não. Fatores de vulnerabilidade social, a imaturidade no controle dos impulsos. E agora, tem uma bomba para compartilhar com vocês, o que saiu essa semana. Talvez vocês até já viram. Tem um filme também, já deu para perceber que eu gosto muito de filme, Onde Está a Segunda? Alguém já viu esse filme? Tem gente que viu. Beleza. Então esse filme vai contar a história, é como se o mundo tivesse em 2073, onde precisava haver um controle de natalidade. Então o governo instituiu que cada família poderia ter apenas um filho. E o que acontece nesse filme? Uma jovem, escondida dos pais, estava grávida. E aí eu fico pensando, como é possível esconder uma gravidez dos pais? Tá? Uma jovem estava grávida e deu à luz a 6 meninas. 6. E ela morreu no parto. E o pai, que era viúvo, precisou cuidar dessa filha. Ou melhor, a filha morreu, precisou cuidar das 6 netas. Como fazer isso num país onde o governo tinha instituído apenas um filho? Então, quando ele chegou na maternidade, o médico disse: eu não vou te denunciar para o governo, mas você precisa ver o que você vai fazer. O que tinha que acontecer naquela época? Eles tinham que pegar 6 meninas e colocar dentro de uma cápsula e elas iriam morrer. Como eles diziam, descansar em paz. Mas esse vô não quis fazer isso. O vô disse: não, eu vou dar um jeito, eu vou levá-las para casa. Então o médico perguntou: que nome você vai colocar nas meninas? Ele disse: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vou colocar o nome das 7 meninas. E ele levou para casa. Então, os anos passaram e uma delas, então, elas criaram um personagem. Ela tinha uma roupa, uma peruca, uma maquiagem, um nome. Então, todas elas saíam uma vez por dia daquele esconderijo. E o nome do filme Onde Está a Segunda é porque na segunda-feira saía a segunda, na terça saía a terça, na quarta saía a quarta. Mas se você olhasse para elas, elas eram todas iguais. Então parecia que era sempre a mesma pessoa. Porque elas vestiam uma peruca e elas saíam para trabalhar. Aí quando chegava em casa, a segunda contavam para a terça-feira. Hoje no trabalho aconteceu isso, dava um relatório. No outro dia, a terça-feira saía e se portava como se fosse a irmã, entenderam? Só que teve um dia que a segunda desapareceu. A segunda-feira desapareceu. E aí? Aí as outras tiveram que sair para procurar ela. E aí começa o caos. Eu ver como é que você olhar esse filme. Mas olhar com entendimento, com um olhar crítico, tá? E o filme traz um alerta sobre isso. Só que esse filme, gente, foi feito em 2017. 2017. Olha o que aconteceu essa semana. 2024. Essa semana aconteceu a primeira morte nessa cápsula, na Suíça. A cápsula Sarko. Lá na Suíça é autorizada a eutanásia. Então as pessoas são autorizadas a, mediante o diagnóstico médico, uma doença terminal, decidirem tirar a própria vida. O que não deixa de ser um suicídio. Então essa semana aconteceu a primeira morte de uma senhora que pagou, entrou na cápsula, acionou o botão e ela morreu. Como é que acontece a morte? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É por uma inalação de nitrogênio. A pessoa aperta um botão quando ela se sente pronta, preparada e acabou ali. Essa semana essa cápsula foi encontrada no meio de uma floresta. É claro que está todo mundo na internet empolvoroso, tem os contra, os a favor. Mas é para mostrar para vocês que como que um filme em 2017 se torna real em 2024.
Né? Então, em alguns países que a eutanásia é autorizada, em várias formas de suicídio assistido, segundo eles, onde a pessoa realmente decide pela própria vida. Então, vocês entendem que a nossa sociedade está doente? A nossa sociedade perdeu o bom senso das coisas. As coisas não andam bem. E aí, a importância de nós, cristãos, temos que ter clareza das coisas, entendimento sobre as coisas. Porque perto de nós tem pessoas, nós fazemos parte de uma sociedade, vocês estão na escola, muitos já trabalham, têm colegas de trabalho, estão na faculdade. Se você for perceber quantas relações você tem ao longo da semana, quantas pessoas você é capaz de influenciar positivamente ou negativamente, quantas pessoas Deus botou no teu caminho, quantas pessoas você conheceu nas últimas semanas, quantos será perto de nós? Quantas pessoas será perto de nós são adoecidas e a gente nem imagina, nem faz ideia? E aí a CBC vem para nos auxiliar a ajudar essas pessoas com o número 188 para buscarem ajuda. Como prevenir o suicídio, Luciano? Eu sei que vocês estão pensando aí na cabeça de vocês, tá aí diante disso tudo, e agora, gente? Nós estamos perdidos, o que a gente faz? Existem ações que nós podemos fazer lá na nossa casa, lá na escola, lá na faculdade, que podem ajudar a minimizar os dados e a diminuir os índices. Mas lembre-se de uma coisa, nós vamos fazer a nossa parte. Mas a gente nunca vai conseguir fazer tudo. A gente vai fazer o possível. Primeira ação, escuta ativa. Quando chegar alguém perto de você dizendo que quer morrer, que pensa em morrer, que essa vida é uma porcaria, que não faz mais sentido, escute. Nem sempre é uma piada, uma bobagem, uma frescura. Às vezes aquela pessoa tem essa forma divertida de falar algo que está corroendo por dentro. Valide os sentimentos. Sabe quando chega alguém e diz assim, ó, eu estou muito mal. Eu tenho uma tristeza, uma angústia, e a gente não tem paciência para ouvir. Diz, mas eu também, sabe? Eu ando mal assim, eu ando indignado com a vida. Sabe aquela pessoa que chega para te contar um problema e você sempre tem pior para contar para ela? Valide aquilo que a pessoa está te dizendo, escute com atenção. Às vezes, é naquele momento, naquela acolhida, naquele olhar que a gente consegue lidar. Outro ponto muito importante, identifique os sinais. Vocês que são amigos e familiares, identifiquem os pequenos sinais. Tem pessoas que eu já conversei que tinham deixado cartas. Suicida gosta muito de fazer isso. Deixar cartas dizendo assim, pai, mãe, me perdoem. Não é culpa de vocês. A gente não imaginou que deve ser para um pai e para uma mãe pegar uma carta dessas. Então, cuidado. E a maioria das pessoas que tentam suicídio, elas premeditam o suicídio. Elas arquitetam. Elas têm um plano. E elas ficam meses alimentando aquele plano, até executar. Criação de ambientes acolhedores, seja na escola, no trabalho, em casa. Promova ambientes onde os jovens se sintam aceitos e compreendidos. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma das maneiras de a gente evitar o suicídio. Vocês vão sair daqui cheios de conhecimento e com ferramentas na mão para lidar com essas situações. E levem isso lá para a escola. Levem isso lá para o ambiente onde vocês têm os seus amigos, as suas relações. Apoio emocional e social. Fortaleça redes de apoio com a família, amigos e profissionais de saúde mental. E a promoção da saúde mental. Incentive a busca por profissionais da saúde quando necessário e promova atividades que reforcem o bem-estar emocional, como esportes, artes e grupos de apoio. Gente, já é muito claro isso aqui no Brasil, que muitos dos atletas que se tornam bons jogadores de futebol, né, são aquelas pessoas que estavam nas favelas, que não se envolveram com o crime organizado, que não foram para as drogas e foram jogar futebol, os moleques na rua. Daí nasceu o Ronaldinho, daí nasceu tantos outros craques, né? Eu nem sou muito de futebol, mas só para usar para vocês que as artes e o esporte tiram os jovens da rua, tiram os jovens do adoecimento emocional, porque enquanto eu estou praticando esporte, eu estou produzindo toda a parte química que o meu corpo precisa. Sabe aquele bem-estar que a gente sente quando está na academia? Não quando a gente vai nem aí. Mas quando a gente está lá, aquele bem-estar, aquela sensação boa, é a parte química do teu corpo em movimento. E assim é quando a gente está jogando futebol, vôlei, ou praticando qualquer esporte, seja na escola, ou praticando as artes, pintando, desenhando, fazendo crochê. Né? A Lídia agora está me mostrando uma flor linda que ela fez. Né? Então,
Gente, isso não é terapia, mas é terapêutico. Quando a gente vai para fora, né, vai para o meio do mato, vai para a natureza, vai para a floresta, a gente se conecta com Deus. Escutar o barulho dos passarinhos, sentir o cheiro do mato, botar o pé na grama. Pequenas ações nos devolvem a saúde. Ler um bom livro, escutar uma boa música, dormir, tomar um banho mais demorado, se encontrar com as amigas. Tudo isso é muito bom. É saúde para nós. Mas parece que a gente está se perdendo. E aí os sobreviventes, que eu já falei, são os familiares e amigos de pessoas que perderam entes queridos. A gente chama de sobreviventes. E eles têm que lidar com tudo isso. Talvez com a culpa, com a dor, com o sofrimento. Eles têm que lidar com eu não vi, eu não percebi, eu não me dei conta, eu podia ter evitado. E deve ser muito devastador ter que lidar com isso, né? Mas é possível sim encontrar consolo e conforto, e nós sabemos muito bem. E agora eu quero abrir uns minutinhos para perguntas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, a hora é agora. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Vamos lá. Vamos aproveitar a oportunidade para a gente conversar. Se, por exemplo, uma pessoa nunca teve diagnóstico de depressão, mas sempre demonstrou ter sintomas, se ela for buscar ajuda, como é que isso vai acontecer? Se ela não tem esses sintomas agora, mas ele já tem. Na verdade, assim, o diagnóstico da depressão, o ter e não ter, às vezes é só uma questão de tempo. Como que eu vou explicar isso? A maior parte das pessoas não são diagnosticadas. Quando a gente diz que 1 milhão de pessoas morreram no mundo, eu imagino que o índice é muito maior. Eu imagino que são 5 milhões. Quando diz que são 12 mil brasileiros, eu imagino uns 30 mil. Porque esse índice é o índice catalogado. É a mesma coisa as doenças emocionais. Os índices são catalogados, ou seja, o que chegou lá no Ministério da Saúde. E os índices que não chegaram. Então, eu percebo assim que em algum momento da vida, nós vamos ter sintomas de tristeza, sentimento de desamparo, de angústia. A gente vai ter. Esses sentimentos vão nos visitar. Então, se você conhece alguém que já teve esses sintomas e nunca foi diagnosticado, mas que nesse momento a pessoa está bem, eu digo para a gente ficar em alerta. Porque a depressão, segundo a medicina, não tem cura. Não tem cura. Não. A gente consegue amenizar a depressão ensinando a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida e buscando bem-estar. Por exemplo, se usa medicação, serotonina, antidepressivo por um tempo, e a pessoa vai para a terapia para aprender a lidar com os seus pensamentos, com a sua rotina, então há uma melhora, mas cientificamente não há cura. Aliás, nenhuma doença emocional tem cura. Se me perguntar bipolaridade não, crise de ansiedade não, nenhuma tem cura. O que a gente tem é uma amenização desse sintoma no tratamento e que a pessoa aprende a conviver com ela. E a pessoa pode viver muito bem, ter uma vida normal, mas ela sempre vai ter que ficar atenta a uma recaída. Não é só nas drogas que os jovens têm recaídas, eles têm recaídas também em diagnósticos. Então, a depressão ela é uma doença silenciosa e muito perigosa, e que a gente tem que ficar atento. Então, eu recomendo, casos assim, buscar uma avaliação. Quem que a gente normalmente recomenda? O psiquiatra e o neurologista são as pessoas mais recomendadas. E aí, gente, quero desmistificar uma coisa, viu? O psiquiatra não é médico de louco, viu? O psiquiatra não é médico de doido. Não. O psiquiatra é um médico especializado nas doenças mentais. O neurologista não é médico para louco. O neurologista é um médico especialista nas doenças neurológicas. Tá? Nós não estamos mais na época dos manicômios. Essa época já passou, gente. E nós somos muito bem esclarecidos, né? Não, as pessoas sofrem de doenças emocionais, então a gente faz uma avaliação clínica. Existem, por exemplo, dentro de uma bipolaridade, se pede exames de sangue, mas eu vou te falar uma coisa, você sabia que até testes assim, de glicemia baixa, B12 baixa, B3 baixa, a pessoa vai ter sintomas aparentemente de depressão, apatia, mal-estar, falta de energia. É questão de depressão? Não, é só as vitaminas do corpo que estão baixas. Quando a gente suplementa a pessoa fica bem. Então eu já recebi pacientes no consultório dizendo eu tenho depressão. Daí eu digo, quem te deu o diagnóstico? Daí as pessoas dizem, eu mesmo. Eu mesmo me dei. Como tu se deu? Eu digitei meus sintomas lá no GTP e ele me disse. Eu digitei meus sintomas no Google e ele me disse. Tá, mas o médico te diagnosticou? Não, nem o médico me diagnosticou. Então, o correto seria uma avaliação.
um bom profissional, seja um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra, que vai te dizer: olha, você tem traços, olha, você tem sintomas, ou olha, você tem um quadro clínico. A depressão é mais ou menos como o autismo. O autismo nível 1, suporte, nível 2, nível 3. A depressão também tem níveis: leve, moderado e grave. Mas tem tratamento. Está seca entre os agricultores. E nós aqui dessa região do agronegócio sabemos que aqui os homens é muito forte essa coisa da palavra, né? Do fio do bigode, né? Então muitos, eu lembro da época que meu pai era vivo, meu pai comentar que muitos colegas de trabalho do meu pai se suicidaram por endividamento em bancos, porque houve seca nas lavouras, porque não iam colher o soja que tinham desprogramado, e esses homens não iam conseguir viver com endividamento, ou com o nome no Serasa, ou com esse mau comentário na cidade. Então, Santiago, gente, já foi, entre o estado do Rio Grande do Sul, uma das cidades com alto índice de suicídio. Já foi. Não é mais, graças a Deus. Eu queria perguntar assim, a respeito do suicídio nos idosos. Tipo, eu trabalho no cartório civil aqui de Santiago e, inclusive, essa semana eu fiz um áudio do senhor de 80 anos que ele se suicidou. Eu queria saber mais a respeito dessa questão, como funciona, o que leva, os pensamentos. Perfeito. Gente, eu ia encerrar com a minha fala sobre o senso de propósito. Né? Uma das melhores maneiras da gente afastar as doenças emocionais do suicídio de perto de nós é a gente ter senso de propósito. É a gente ter coisas para fazer com a vida, ocupar a cabeça, ser útil. Sabe? Você entender qual é o teu propósito, o teu chamado, os teus dons e talentos e usar isso a favor da vida. É você se doar, é você se ajudar. Ajudar quem precisa. É tão bom quando a gente consegue tocar a vida das pessoas de alguma forma. Agora pensa comigo. Um idoso passou a vida inteira, vou criar um cenário, passou uma vida inteira cuidando de alguém, da sua esposa, dos seus filhos, trabalhando, contando dinheirinho, comprando a casa própria, fez um convênio, cuidou da saúde, passou a vida inteira, e daqui a pouco a esposa faleceu. Os filhos cresceram, saíram de casa, foram fazer a própria vida e nem vem mais visitar. E esse idoso nem trabalha mais, ele está inválido, está aposentado, está só em casa. Ele nem faz mais comida, porque vai fazer comida só para ele. Ele tem um cachorrinho que faz companhia. E aí aos poucos a vida vai perdendo sentido. Porque quando a gente vive em função do outro, a gente se motiva, a gente se reabastece. Porque você tem alguém para quem fazer algo, alguém que te ama, alguém que te valide, mas quando você não tem ninguém, parece que a vida perde sentido. Por isso que há altos índices em pessoas que se aposentam, altos índices de suicídio que se aposentam, ou que perderam a sua esposa ou o seu esposo. E aí tem os dois tipos de morte. Tem morte natural. Tem pesquisas que apontam que casais que faleceu a esposa, não dá 6 meses o marido morre. Casal que os filhos saíram de casa, não está mais trabalhando, agora essa coisa toda, eles morrem. Parece que a vida perde sentido, parece que eles não desejam mais viver. E aí os que não morrem tiram a própria vida. E provavelmente é nesse sentido. É falta de senso de propósito. Porque ter um propósito na vida, ter algo para fazer, se sentir útil, nos torna... É isso que faz a gente querer conquistar as coisas. Isso nos motiva, sabe? A gente querer fazer algo bom para alguém, a gente querer conquistar as coisas, a gente querer exercer o chamado que Deus nos deu, servir com os nossos talentos, ajudar alguém, isso é maravilhoso. E quando eu não tenho isso, é como se a minha vida não tivesse mais sentido. E aí, se não faz mais sentido, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, que pena. E eu fico com esse sentimento de tristeza quando eu chego nos asilos ou nas casas. Eu tenho amigas que têm clínicas, tenho uma amiga que tem uma clínica em Santo Ângelo. É uma casa de repouso, assim, muito bem estruturada. Quando eu chego lá, eles são muito amigos, muito próximos, muito comunicativos. Inclusive, tem um pastor que vai lá e entrega para eles uma vez por semana. Eles são, alguns acamados, são cristãos, levam uma ceia, acontece um monte de coisa lá. Só que quando eu chegava lá, eu tinha dó e pena deles, sabe? Dava uma dó, uma pena de ver aquela situação. Mas aos poucos, à medida que eu fui conhecendo as histórias das famílias, eu fui descobrindo que muitas dessas pessoas estão lá, não porque foram jogadas e abandonadas pelos seus filhos, e olha só que filho mais ingrato, o pai fez um monte de coisa a vida toda, dá o filho lá.
muitas daquelas pessoas estão lá porque não conseguiram ao longo da vida ter relacionamentos saudáveis com a própria família. Então tem muita gente que está lá que é vítima da sociedade, mas tem muita gente que está lá que está colhendo, que plantou. Então, nós estamos falando de famílias estruturadas e desestruturadas. Tem muita gente que está nos asilos não porque está lá jogada, mas porque às vezes não conseguiu ter um relacionamento saudável com o próprio marido, com os próprios filhos. E aí chegou a velhice e todos o abandonaram. Não é que todos os abandonaram. Talvez essa pessoa já tinha os abandonado antes. Então sempre por trás de cada uma dessas pessoas tem uma história. E se a gente não conhecer a história, é muito fácil a gente sair julgando. Ai, coitado, ele era jogado naquele asilo. Gente, hoje os asilos têm muito mais conforto que nós, às vezes, dentro da nossa própria casa. Né? Claro, asilos particulares, né? Clínicas particulares, as pessoas pagam por isso, né? Mas eu estou querendo dizer que se eles estão lá, tem uma história. E a gente tem que olhar para essa história. Tá? Mas o suicídio entre os idosos é por causa da falta de senso de propósito. Olha, como essa pergunta é importante. Se tem um vovozinho lá na tua casa, um vovozinho, uma vovozinha que você não vai visitar, gente, não espere chegar o Natal para visitar a avó e vó e levar presente. Não espere. Gente, vamos visitar, eles adoram. Eu sei que eles contam as mesmas histórias. Eu sei que eles são, às vezes, até chatinhos, me desculpa a palavra. Eles são repetitivos. Mas eu quero dizer que eu e você vamos ficar do mesmo jeito que o nosso ficar velho. A velhice vai bater na nossa porta, gente. Então, vai lá visitar teu vovô, vai lá visitar tua vovó. Tenho certeza que tu vai fazer o dia deles muito mais felizes. E isso afasta a depressão e pensamento suicida. Quando eles se sentem amados e não esquecidos pelos seus netos.